Messi não vem poupando esforços para criar no Inter Miami um ambiente de família. O argentino, que é a maior atração da MLS, a Liga Americana de Futebol, decidiu presentear os companheiros de equipe após a sua partida de estreia na liga. Cada jogador do time recebeu um fone de ouvido da marca Beats, com as cores rosa e preto e o logotipo do clube. Os fones foram feitos sob medida. Messi. O Dracena iniciou a trajetória na Liga Paulista de Futsal com vitória. Nesta quinta-feira, 27, diante do São Paulo, no ginásio do Morumbi, os visitantes fizeram 3-1. O duelo foi válido pela primeira rodada da primeira fase. Bastou um gol no início para a Inglaterra derrotar a Dinamarca por 1-0, na segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo Feminina, no Sydney Futebol Estádio. Lauren James foi a autora do belo gol de fora da área, aos 5 minutos de jogo. O São Paulo deve intensificar as conversas com Lucas Moura para tentar a contratação do jogador nos próximos dias. O clube ainda não formalizou uma proposta, mas já avisou o atacante sobre as condições do negócio. Lucas e seus representantes não descartaram a possibilidade de abrir uma negociação com o tricolor para definir valores. O jogador está indeciso sobre o seu futuro após não receber boas ofertas do futebol europeu. Aos 37 anos, com um contrato junto ao Flamengo só até dezembro, Felipe Luiz relembrou, com a atuação diante do Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, que ainda pode ser útil. Mesmo tendo atuado muito menos na atual temporada em relação aos anos anteriores, seja por lesão, seja por opção dos treinadores, o veterano vive a possibilidade de um canto do cisne antes da aposentadoria. O duelo entre Flamengo e Corinthians na tarde desta quinta-feira na Gávea, pela quarta rodada do Grupo A do Brasileiro Sub-17, foi resolvido por quem saiu do banco de reservas. Em um dos seus primeiros lances em campo, Douglas roubou a bola no campo de ataque e acionou para Menegatti, que tinha entrado no intervalo, fazer o gol da vitória rubro-negra, aos 23 minutos do segundo tempo. Argentina e África do Sul protagonizaram um grande jogo e empataram em 2-2 em Dunedin, na Nova Zelândia, nesta quinta-feira. As sul-africanas abriram 2 gols de vantagem, com gols de Motalo e Caglana, mas sofreram um empate em 5 minutos, com um golaço de Brau e outro de Romina Nunes. Em tarde inspirada do meia Lohan, o rubro-negro goleou o Atlético Paranaense por 4-1 nesta quarta-feira no Raulino de Oliveira. Reverteu a vantagem do Furacão e avançou para a próxima fase, onde vai encarar o Santos. Na reedição do que foi a final da Copa do Mundo Feminina em 2019, Estados Unidos e Holanda voltaram a se enfrentar na noite desta quarta-feira, em Brasília, na cidade de Wellington, na Nova Zelândia, pela segunda rodada do Grupo E e diferente de quando as norte-americanas foram campeãs. O jogo desta noite terminou empatado em 1-1. O Sorocaba goleou a Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, por 4-0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista de Futsal. O time do interior não teve dificuldades mesmo jogando fora de casa, no ginásio da ABB, na capital paulista, na noite desta terça-feira. Os gols, 2 em cada tempo, foram marcados por Ernesto, 2, Ricardinho e Genaro. O São Paulo planeja receber James Rodrigues até sábado para que ele faça os exames médicos e assine contrato com o clube. O negócio está praticamente fechado e depende de poucos detalhes para ser finalizado. Há a possibilidade, caso o acordo seja assinado até o final de semana, de que James Rodrigues seja levado ao Morumbi no domingo no jogo contra o Bahia. Ainda sem a definição do futuro de Mbappé, que recusou a proposta do Al Hilal na última quarta-feira, o Paris Saint-Germain quer reforçar seu ataque. Para isso, o clube francês pretende atravessar o Manchester United e fechar com o centroavante dinamarquês Rasmus Højlund, de 20 anos. Segundo o jornal inglês The Athletic, o PSG ofereceu 50 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais, pela contratação do novo Haaland, como o jogador é conhecido. O Corinthians fechou as portas para uma possível saída do jovem meia Guilherme Biro, de 19 anos, na atual janela de transferências. O jogador despertou o interesse do Al Sadd, do Catar, mas a diretoria do Timão não quis abrir negociações e avisou que pretende manter o atleta no elenco. O Al Sadd sinalizou com uma oferta de 7 milhões de dólares, o equivalente a 33 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos de Guilherme Biro. O Corinthians tem 90% do atleta.
A Espanha deu mais um sinal de que pode dar trabalho na Copa do Mundo Feminina. A equipe europeia teve boa atuação e goleou Zâmbia por 5-0, na madrugada desta quarta-feira, em Auckland, na Nova Zelândia. Jenny Hermoso foi a protagonista do confronto, marcando 2 gols e dando uma assistência para Teresa. Alba Redondo também balançou as redes 2 vezes. Mesmo com mudanças na escalação com relação à estreia, o Japão voltou a garantir uma vitória tranquila na Copa do Mundo Feminina. E com boa atuação, o time asiático superou a Costa Rica por 2-0, na madrugada desta quarta-feira, em Dunedin, na Nova Zelândia. Naomoto e Fujino marcaram os gols do triunfo das japonesas. Renato Augusto foi o nome do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e São Paulo. Com 2 gols dele, o Timão venceu o tricolor por 2-1 na noite desta terça-feira, na Neoquímica Arena. O Palmeiras goleou o Botafogo por 4-0 nesta terça-feira, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. No jogo de ida disputado no Rio de Janeiro, os times haviam empatado por 3-3. Messi foi expulso em sua estreia pela seleção argentina com menos de 1 minuto. No dia 17 de agosto de 2005, Messi fazia sua estreia pela Argentina. A partida tinha tudo para dar certo, um amistoso contra a Hungria, logo após fazer uma campanha incrível no Mundial Sub-20, não fosse a expulsão do jogador com apenas 47 segundos em campo. Depois de ser decisivo com um gol nos acréscimos na rodada anterior, Messi voltou a brilhar nesta terça-feira em seu primeiro jogo como titular do Inter Miami. O camisa 10 marcou 2 gols e ainda deu uma assistência na goleada por 4-0 sobre o Atlanta United pela Copa das Ligas. Em uma negociação repleta de idas e vindas, Luan encaminhou a rescisão de contrato com o Corinthians e chegou ao acordo com o tricolor. A tendência é que o atacante firme um contrato curto com os gaúchos até o fim do ano. O time ainda não balançou as redes em seu estádio no Brasileirão. O último gol no local foi de Pedro Raul, em 9 de março, contra o Bangu. O clube espera anunciar reforços para o ataque. A Itália foi mais uma seleção que precisou suar para fazer valer seu favoritismo e conquistar uma vitória na estreia na Copa do Mundo Feminina. Com um gol no fim do jogo, a equipe europeia venceu a Argentina por 1-0, na madrugada desta segunda-feira, em Auckland, na Nova Zelândia. Girelli saiu do banco de reservas para fazer o gol decisivo. Uma das favoritas ao título, a Alemanha não tomou conhecimento de Marrocos e estreou na Copa do Mundo Feminina com uma goleada por 6-0, em Melbourne, na Austrália. A capitã Popp balançou a rede 2 vezes no primeiro tempo e na segunda etapa, o placar aumentou com 2 gols contra marroquinos, além dos marcados por Bull e Schuller. O Cuiabá venceu o São Paulo por 2-1 na noite deste sábado na Arena Pantanal, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cleison e Isidro Pita fizeram os gols da vitória do Dourado, que ainda perdeu um pênalti com Daverson. Natan fez para o time paulista. Bahia e Corinthians ficaram no empate por 0-0 na noite deste sábado na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, num jogo abaixo da média e que manteve os 2 rivais perto da zona de rebaixamento. Com o empate, o Flamengo somou só um ponto, foi a 28 e pode não só ver o líder Botafogo abrir mais distância, como também pode ser ultrapassado por Grêmio, São Paulo e Fluminense nesta rodada. Acabou o jejum do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, no Allianz Parque, pela 16ª rodada da competição, o Verdão bateu o Fortaleza por 3-1 e voltou a vencer após 5 jogos, 2 derrotas e 3 empates. Richard Rios, Rafael Veiga e Breno Lopes fizeram os gols do Verdão, e Lucero marcou para o Leão. A gola é polo na cor violeta com a frase Teme do Niebla, temo nevoeiro? O escudo é aplicado em tom sobre tom no lado esquerdo do peito, enquanto o logo da capa é aplicado também em violeta no lado direito. As mangas são violetas e os homens da capa são aplicados em sequência em um tom mais claro, que é visto também nos punhos. O escudo é aplicado no lado esquerdo do peito, enquanto os logos da Puma aparecem na mesma cor no peito e nos ombros. O mesmo acontece com o patrocínio Master. Nas costas, a hashtag Se Ama Quilha é vista em preto, cor que também aparece no nome, numeração e patrocinador. O manto é branco e traz gola redonda na cor vinho com 2 frios em azul celeste, padrão que é repetido nos punhos que complementam as mangas também brancas.
O escudo é aplicado no lado esquerdo do peito e assim como o logo da Umbro no lado direito, são bem discretos em branco, porém são iridescentes, ou seja, refletem conforme a luz bate no mesmo. Faz 178 dias ou 6 meses que Daniel Alves foi depor na polícia catalã e acabou preso por acusação de estuprar uma jovem de 23 anos na Boate Sutton, em Barcelona. Desde aquele 20 de janeiro, centenas de reportagens relataram as queixas da vítima, as versões do jogador para o fato, o rompimento dele com a mulher, Joana Sanz, e o dia a dia do atleta na cadeia. No entanto, só agora veio à tona a primeira imagem do brasileiro desde a detenção.